Salve, salve, rapaziada, tio Carlinhos na área, seja bem-vindo a mais um vídeo onde a gente vai analisar alguns palpites para esse sábado e vamos montar ao vivo uma odd 4 aqui, beleza? Então, qual vai ser a dinâmica? Eu vou estar analisando junto com vocês e vocês podem entrar junto comigo, o bilhete vai estar pronto aqui na descrição do vídeo. E aí, com o passar do tempo, você também vai pegando a forma de analisar do tio Carlinhos e vai conseguir montar esses mini bingos aqui por conta própria, beleza? Então aqui a gente vai fazer um palpite para os jogos de sábado, que vai ter Brasileirão. Fechou? Então já estava até aqui com os jogos abertos. A gente vai trabalhar com o jogo do Vasco contra Fortaleza, São Paulo versus Grêmio e Ceará versus Sport, beleza? Primeira coisa que a gente vê aqui no jogo do Vasco contra o Fortaleza, a gente pode ver que o Vasco ele está em 17º na posição e o Fortaleza está em 11º. Fortaleza vem de 2 derrotas e o Vasco vem de uma derrota, um empate e 3 derrotas seguidas. Beleza? Então, essa é a primeira coisa que a gente vê. Ou seja, é um confronto que, digamos assim, são de dois times que estão fracos. Beleza? Com todo respeito ao Vasco e ao Fortaleza, obviamente. E se a gente for ver o histórico desses times, tá? A gente vê o seguinte: em casa, o Vasco contra Palmeiras não fez gol, jogando em casa, tá? Vamos ver outra oportunidade aqui, ó. Jogando em casa contra o Flamengo, não fez gol. E conseguiu fazer gol contra o Sport, por quê? Porque o Sport também está muito mal colocado. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra gente analisar aqui. Beleza. Também fez gol, também ganhou contra o Santos, 2-1. Mas, o que eu quero dizer a princípio? Que quando o Vasco está com um time superior a ele, jogando em casa, a média de gols dele não é alta, tá? E o Fortaleza é superior, eu acabei de mostrar para você que está em 11º. Só que em contrapartida, o Fortaleza também não é um time que faz muito gols, beleza? Jogando fora de casa. Vamos ver aqui o histórico dele nas competições específicas do Brasileirão, beleza? Então a gente vê aqui, ó, contra São Paulo, jogando fora de casa, 0-0, tá? Contra o Sport, 0-0. Inclusive foi o time que o Vasco ganhou. Então, para você ver. Brasileirão Betano, vamos lá. Vitória, fez apenas um gol. Vamos ver se tem mais. Mirassol, apenas um gol. E é isso, tá? Porque isso aqui são outros campeonatos. Então a gente vê o que no Brasileirão? Que Fortaleza não tem uma média de gols alta jogando fora de casa e o Vasco também não tem uma média de gols alta jogando em casa. Então, para esse jogo aqui, a gente vai de menos 2.5 gols na partida. Beleza? Então esse é o primeiro palpite da nossa aposta do dia. Vamos aqui então pro jogo do São Paulo versus Grêmio. No jogo do São Paulo versus Grêmio, pessoal, o que eu peguei aqui? A média de escanteios por jogo de cada time. De cada time. Então, se a gente for analisar, o São Paulo tem uma média de escanteios de 5,35 por jogo. E o Grêmio tem uma média de escanteios de 5,16 por jogo. Isso quer dizer o que, pessoal? Que a tendência para esse jogo aqui é sair pelo menos ali uns 9 escanteios. E justamente por isso que a gente vai apostar em mais de 8.5 escanteios na partida, certo? Se a gente for analisar, realmente estava vendo alguns jogos da Flash Score, alguns históricos, tem partidas que o Grêmio jogando fora de casa tem bastante escanteio e também São Paulo jogando em casa tem bastante escanteio. Então mesmo que São Paulo faça 4, 3 escanteios, em contrapartida o Grêmio vai buscar mais escanteio também, fazendo com que mais de 8.5 escanteios na partida bata para a nossa aposta do dia. Fechou? Nesse aqui, jogo do Ceará contra o Sport, tá? O que acontece aqui, pessoal? Nessa última análise, a gente vai pegar uma odd um pouco maior para dar uma incrementada no nosso mini bingo. Fechou? O que a gente pode ver aqui? Vamos primeiro ver a classificação do Ceará e a classificação do Sport. Vamos lá, o Ceará ele tá bem, tá? Ele está em sexto colocado, tá fazendo uma campanha interessante, enquanto o Sport está em 20º colocado. Então assim, a gente está trabalhando aqui com um dos primeiros do Brasileirão contra o último, né? Nenhum dos últimos, é o último. Se a gente for ver o histórico aqui do Sport, ele perdeu todas, só empatou essa aqui contra o Fortaleza que a gente estava analisando, tá? E o segundo ponto é o seguinte, o que a gente pode ver aqui, tá? Vou pegar aqui o histórico de jogos
que o Ceará fez em casa dentro do Brasileirão. Calma aí, deixa eu ver aqui, resumo. Então vamos lá. Vou desconsiderar esse, tá? Porque eu já analisei. Então vamos lá. Ceará contra São Paulo, Brasileirão. Fez um gol no primeiro tempo, certo? E aqui, mesmo que eu tenha falado pra vocês, ó, nesse jogo aqui do Ceará contra o Vitória, Ceará ganhou também um gol, certo? Ceará aqui, ó, também fez um gol em casa. Ceará em casa fez 2 gols. Ceará em casa, 2 gols. Eu acho que é isso. Então, assim, em todos os jogos que a gente tá vendo, tá analisando aqui, quando o Ceará está em casa, no Brasileirão, ó. Não, aqui não é Cearense Superbet, não é Brasileirão. Beleza. Então, é porque não tiveram tantos jogos do Brasileirão ainda, certo? Mas com essa análise aqui, a gente pode ver o que? Ceará, quando tá em casa, jogando no Brasileirão, faz gol. Beleza? Esse é um ponto. Então, certamente o Ceará vai fazer um gol no jogo contra o Vasco. Contra o Vasco não, perdão, contra o Sport. Sendo que o Sport está em último colocado. Então, pô, a chance de gol é muito alta. Então, qual a análise a gente tem aqui? Mais de 1.5 gols pro Ceará, certo? Mas isso não daria uma odd de 4 pra gente. Então, a gente vai arriscar um pouco mais aqui, botando que o Ceará vai fazer pelo menos um gol, e isso no primeiro tempo. E conforme eu estava analisando aqui, tá? A partir desses jogos aqui, ó, se eu for analisar os últimos 6 jogos, né? Não os últimos 6, mas os últimos 3 jogos do Ceará jogando em casa contra o São Paulo. Ele fez gol e foi no primeiro tempo. Contra o Vasco fez gol, foi no primeiro tempo. E contra o Ceará fez gol e foi no primeiro tempo. Beleza? Então, aí o que você pode fazer? Você pode decidir entre duas coisas. Fechar em uma odd 4, colocando que o Ceará vai fazer mais 0.5 gols no primeiro tempo, ou você pode colocar Ceará mais de 1.5 gols na partida inteira. Fechou? É uma odd mais segura, essa segunda opção. E aí, é basicamente isso. Se você quer ter o bilhete pronto para você, com tudo já feito, conforme eu falei aqui, é só você clicar no link da descrição do vídeo, certo? E a segunda coisa, se você é uma pessoa que gosta de alavancagem de banca e também de super odds como essa que eu mostrei para vocês, clica no link da descrição, que a gente tem um grupo com mais de 190 mil pessoas, onde lá a gente manda palpites e alavancagens diárias, tá? Totalmente gratuito. Basicamente é isso. Tio Carlinhos te vê no próximo vídeo. Tamo junto.